Uma formiga acorda de manhã e faz tudo certo. Procura comida, segue a trilha, volta pro ninho. Ou pelo menos era para ser assim, porque hoje ela vai largar tudo, escalar a planta mais alta que achar, morder uma folha com toda a força e travar ali, até morrer. E ela não decidiu nada disso. 5 casos reais de controle mental, do inseto até você. Um fungo que pilota uma formiga sem nunca encostar no cérebro dela. Um verme que faz um grilo se afogar de propósito. Um vírus que se disfarça de veneno de cobra para invadir um cérebro, o de um cachorro, talvez o seu. Um parasita que transformou os gatos num exército e talvez você num peão. E o último, o único que não depende de parasita nenhum. As bactérias que estão dentro de você agora, decidindo coisa que você jura que é você quem decide. Olha, a galera das teorias da conspiração passou décadas procurando quem controla o mundo. Reptiliano, Illuminati, um cara numa sala escura. Erraram o alvo por uns 2 palmos, porque controle existe sim, só que quem manda mora no seu intestino. E a pergunta desse vídeo é a mais desconfortável que dá pra fazer. É você mesmo que tá querendo? O nome disso é fenótipo estendido. É quando os genes de um bicho controlam o corpo de outro. O parasita não mexe só no corpo dele, ele reescreve o comportamento do dono da casa. Guarda essa ideia porque lá no fim você vai se arrepiar. Começa com um fungo, Ophiocordyceps. Por muito tempo a gente achou que ele comia o cérebro da formiga, tipo zumbi de filme. Aí, em 2017, um grupo de cientistas resolveu olhar por dentro, célula por célula, e achou uma coisa bem pior. O fungo não encosta no cérebro. Ele se enrola nas fibras dos músculos no corpo inteiro e forma uma rede que aperta e solta esses músculos na mão. Nas palavras dos próprios pesquisadores, um puppet master puxando as cordas. O cérebro da formiga fica intacto, inteiro, ligado. Sacou o tamanho disso? Tem cientista levantando a hipótese de que a formiga está consciente o tempo todo, presa dentro da própria cabeça, assistindo as próprias pernas subirem para a morte, sem conseguir mexer um músculo por conta própria. O fungo obriga ela a cravar a mandíbula numa folha, na altura certa, na umidade certa, do jeito que ele precisa para crescer. Aí brota um talo da cabeça dela e chove esporo nas formigas que passam embaixo. Bom dia. Um verme que faz pior, o crina de cavalo. Ele entra minúsculo dentro de um grilo e cresce lá até ficar 3, 4 vezes o tamanho do corpo do coitado, enrolado feito um novelo dentro de um bicho vivo. Só que o verme adulto precisa de água para se reproduzir. E grilo? Bom, grilo não nada. Água para o grilo é morte certa. Então o verme resolve o problema dele com o corpo do grilo. Ele faz o grilo procurar a água e pular. O bicho que fugiu de poça a vida inteira, de repente caminha até a beira e mergulha o corpo todo. Como? O verme inunda o sistema nervoso do grilo com proteínas que imitam as proteínas do próprio grilo, uma falsificação química. A ciência chama isso de mimetismo molecular. E olha, teve gente que achou que era só sede. Um estudo de 2024 finalmente confirmou. Grilo com sede bebe. Grilo infectado se afoga. É comando, não é sede. Agora vale para mamífero também. Para você, inclusive. A raiva, 5 proteínas. É isso. Um dos vírus mais simples que existe e um dos mais assustadores no que faz. Ele entra pela mordida e sobe pelo nervo de 12 a 100 milímetros por dia, quietinho, escondido do sistema de defesa, mirando o cérebro. E aqui tem um detalhe de roteiro de filme. Um pedaço da capa desse vírus é quase igual a um veneno de cobra. Ele usa esse disfarce para enganar as fechaduras dos neurônios e destravar a porta. Chegando no cérebro, ele ataca o sistema límbico, a parte do medo e da agressividade, e transforma o bicho numa máquina de morder. Por quê? Porque cada mordida passa o vírus para frente. O comportamento virou a estratégia de transmissão. E aquele pavor de água, a hidrofobia, o vírus trava a garganta para você não conseguir engolir, para a saliva infectada acumular na boca. Ele desliga a sua sede para proteger a linha de distribuição dele, que é você. A chance de você morrer se chegar nesse estágio, apenas uns 99,999%. Agora, o queridinho da internet, Toxoplasma gondii, o tal sistema de distribuição de gatos. Tem uma parte real e tem uma parte que virou lenda. A parte real é macabra. Esse parasita só consegue completar o ciclo de vida dele. Só transa dentro do intestino de um gato. Para voltar pro gato, ele infecta ratos. E faz uma coisa impossível. Ele desliga o medo do rato. Um rato normal sente pavor de cheiro de gato. É instinto puro de sobrevivência. O rato infectado perde o medo. Pior, ele fica atraído. Anda na direção do bicho que devia matar ele.
No cérebro do rato, o parasita pega o sinal que ia para o circuito do medo e desvia para o circuito da atração. Tem estudo mostrando que o próprio parasita fabrica dopamina, que é o mensageiro químico do prazer e da recompensa. Ele basicamente droga o rato para ele achar o predador irresistível. O rato vai feliz para a boca do gato, o gato come, o parasita volta para casa fazer mais parasita. Genial. Maligno, mas genial. Aí, a internet olhou para isso e surtou. Se o bicho controla o rato e uma boa parte da humanidade carrega esse parasita, então ele controla a gente também, né? Toxoplasma te faz bater moto. Te faz largar tudo, virar empreendedor e apostar o Celta no Tigrim. Muda a sua personalidade. Parece que explica tudo, certo? Errado. O maior estudo já feito sobre isso acompanhou mais de 800 pessoas desde que nasceram até os 38 anos. Análise cega, população inteira, sem escolher a dedo. Resultado? Basicamente nada. Nenhuma ligação séria entre o parasita e impulsividade, crime ou mudança de personalidade em humano. As manchetes assustadoras vinham de amostras tortas, gente já escolhida em clínica. A real é meio anticlimática. Para você, o toxoplasma é um beco sem saída. Gato nenhum vai te comer, a não ser a Receita Federal e talvez o tigrim. Então não tem pressão evolutiva nenhuma para o parasita aprender a te pilotar direito. E o vilão exótico, o parasita alienígena que ia dominar sua mente, provavelmente não é ele. Mas isso não te livra, muito pelo contrário, porque a coisa que mexe de verdade nas suas vontades não veio de fora. Ela tá aí dentro, você alimenta ela 3 vezes por dia e nem é um invasor, é parte de você. E esse não veio de fora. Você não é uma pessoa, você é uma multidão. No seu intestino moram trilhões de bactérias e elas não estão ali só de bico calado, digerindo o almoço. Elas conversam com o seu cérebro o tempo todo, por um cabo direto chamado nervo vago. Esse cabo é a linha telefônica entre a barriga e a cabeça. A ciência chama a conversa toda de eixo intestino-cérebro. E presta atenção nesse número porque ele vira o jogo de cabeça para baixo. Entre 80% e 90% das fibras desse cabo mandam mensagem da barriga para a cabeça, não o contrário, ou seja, o seu intestino fala muito mais do que escuta. E mais de 90% da serotonina do seu corpo, aquela ligada ao bom humor, é fabricada lá embaixo, no intestino, não na sua cabeça. Uma parte grande do seu humor é negociada por inquilinos que você nunca viu. Agora, o experimento que eu quero que você nunca mais esqueça. Tem uma bactéria no seu intestino, a Bacteroides vulgatus, que ajuda a controlar a sua vontade de doce. Ela solta uma substância que dispara um hormônio, que dispara outro, o FGF21, que chega no seu cérebro e fala, chega de açúcar. Quando essa bactéria tá de boa, sua fome de doce cai. Quando ela some, a vontade de doce dispara. Deixa eu traduzir o que isso significa. Aquela vontade de comer um doce que você jura que é fraqueza sua, falta de disciplina, parte dela não nasceu em você. Nasceu num acordo bioquímico entre micróbios, no escuro, muito antes de virar um pensamento na sua cabeça. Você não escolheu querer o doce. Você recebeu a vontade pronta e só assinou embaixo. Se você não sabia que tem uma bactéria no seu intestino, ajudando a decidir se você vai querer aquele doce, deixa o like e se inscreve no canal para aprender muito mais. Então junta tudo. A formiga é pilotada pelo fungo, o rato pelo parasita, e você, em parte, pelas suas bactérias e seus hormônios. Sobra uma pergunta feia de encarar. Existe livre-arbítrio? Você decide as coisas ou só acha que decide? Tem um experimento clássico que assombra a filosofia até hoje. O neurocientista Benjamin Libet pediu para umas pessoas mexerem a mão na hora que quisessem e ficou medindo o cérebro delas. O cérebro começava a preparar o movimento até meio segundo antes da pessoa sentir que tinha decidido. Esse sinal que se adianta tem nome, potencial de prontidão. Traduzindo, a decisão apareceu no cérebro antes de você ter a sensação de estar escolhendo. É como se você só entregasse a mensagem que já veio pronta do seu subconsciente. Agora, honestidade, que é regra da casa aqui. Esse experimento é muito contestado. Tem gente séria dizendo que aquele sinal era só ruído do cérebro se acumulando, não uma decisão pronta. Ele abalou o livre-arbítrio, mas não enterrou. Robert Sapolsky, de Stanford, escreveu um livro inteiro, o Determined, para dizer que livre-arbítrio não existe. Ponto. O desafio que ele joga na mesa é mais ou menos assim. Me mostra um neurônio no seu cérebro tomando uma decisão que não seja o resultado de tudo que veio antes. O hormônio de hoje de manhã. O que você comeu ontem, a sua infância, os seus genes, tudo que você não escolheu. Nas palavras dele, a gente não é nada além da soma de uma sorte biológica e ambiental que a gente nunca controlou.
É tipo uma matrioshka, parece que sempre tem mais uma camada embaixo. Você procura a origem e não encontra. Só que segura a onda, porque a saída fácil seria cravar que nada importa e deixar isso pra lá. E não é bem isso. Um monte de cientista sério discorda do Sapolsky. Esse determinismo radical é uma posição forte, não um fato fechado. O mundo é complexo demais para uma variável nova derrubar o quebra-cabeça inteiro. E tem uma peça que quase todo mundo esquece. Quando a gente falou de altruísmo no vídeo anterior, apareceu a ideia de que o comportamento social pode ser moldado pela evolução em vários níveis, não só no gene individual sozinho. Essa camada, a parte racional e social, aquilo que a gente aprende e constrói junto, talvez seja o que pouquíssimas espécies têm. As bactérias empurram, os hormônios empurram, mas o que você faz com o empurrão passa por uma camada que a formiga simplesmente não tem. Pode ser essa a peça que faltava no quebra-cabeça. O próprio Libet notou uma brecha. Entre o impulso nascer no cérebro e a ação acontecer, existe uma janelinha de tempo. E nessa janela, você consegue vetar, cancelar o movimento. Tem gente que chama isso de free won't, o livre não. Talvez a consciência não sirva para criar a vontade, porque as bactérias e o corpo já fazem isso sozinhos. Talvez ela sirva para dizer não. É livre-arbítrio ao contrário. E ser controlado assim é necessariamente ruim? A biologia diz que não. Tem até um nome pra gente, holobionte. Você não é um organismo sozinho. Você é uma nação. Um acordo entre o seu corpo e os trilhões de micróbios que fazem por você a digestão, o treino do sistema de defesa, parte do humor. Você abriu mão de um pouquinho de controle e ganhou em troca um corpo que se adapta rápido demais para ser só seu. Perder o controle absoluto foi o preço de um negócio muito bom. Sabe quando alguém usa uma ferramenta que faz tudo sozinha e a pessoa só aprova ou rejeita sem saber uma linha do que roda por baixo? Ela pede, a máquina entrega, ela aceita. Tem até meme de gente apertando o botão que nem zumbi cracudo e dizendo eu no cloud. Pois é, talvez seja isso que a gente seja. Não a inteligência que roda no porão. As bactérias, os parasitas, os hormônios, esses são os agentes trabalhando no escuro, gerando os pedidos, a fome, o medo, a vontade de risco, e entregando tudo pronto na sua tela. A gente não escreve a própria vontade, a gente aprova, ou se for esperto o bastante para perceber o erro, talvez seja capaz de dizer não. É isso que sobra para você, piloto, nesse megazord de carne. A criatividade para lidar com o que sobe do escuro e a palavra mais difícil de aprender na vida, não. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários quais as vontades que os seus mestres microscópicos andam te comandando ultimamente. E para continuar investigando esse mundo habitado por megazords biônicos, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima, abdução viral.